Chegamos à lição de número 8, é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelas orações, para que a gente tenha a bênção dos céus para continuar nesse trabalho com a nossa querida lição e proveitosa lição da Escola Sabatina. Bem, o livro de Atos prossegue e nós agora chegamos na lição de número 8, que vai tratar do Concílio de Jerusalém. O que estava ocorrendo? A pregação do Evangelho estava crescendo, muitos judeus rejeitavam o Evangelho, alguns naturalmente aceitavam o Evangelho de Jesus Cristo, mas o que estava acontecendo é que com o avanço das viagens missionárias de Paulo e do próprio Pedro, que trabalhou, por exemplo, com Cornélio, que era um gentil, os gentios, os não-judeus, estavam aceitando o Evangelho. Estava havendo uma espécie de discussão sobre como é que esses gentios que agora passavam a ser cristãos deviam se comportar. Será que eles deviam cumprir aquelas leis cerimoniais, todo aquele ritualismo judaico, serem inclusive batizados como prosélitos no judaísmo, para depois então passarem a ser cristãos? Ou eles deviam aceitar a Jesus, aceitar o Evangelho, serem batizados, receberem o Espírito Santo e então seguirem sua vida como cristãos? Os cristãos judeus achavam que eles deviam primeiro seguir todo aquele ritual, como circuncisão, por exemplo, para depois serem cristãos. E o apóstolo Paulo, naturalmente, pregava o evangelho claro e direto, de que as pessoas deviam aceitar a Cristo e aceitar o evangelho, aceitar o conteúdo do evangelho, que era a salvação pela graça em Jesus Cristo. E que esse assunto, por exemplo, de circuncisão não tinha valor algum, porque agora eles começavam uma nova vida com Cristo, obedecendo aos seus mandamentos. Então, houve uma discussão sobre esta conversão dos gentios, e isto gerou a necessidade de respostas por parte da igreja. Então foi realizado o que nós conhecemos como o Concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 15 você vai encontrar este assunto. Qual era o problema? Nós já historiamos. Então, em primeiro lugar, vamos ver, repetir o que era o problema. O problema é que a igreja de Antioquia, que era uma igreja cristã, consistia tanto de judeus helenistas quanto de judeus incircuncisos. E então chegou lá um grupo de cristãos, líderes de Jerusalém, e eles diziam que os gentios deviam se tornar judeus praticando as leis cerimoniais para serem salvos, para piorar as coisas. A circuncisão, por exemplo, era a porta de entrada da aliança para judeus e para gentios, diziam eles, baseado em Gênesis 17, em Êxodo 12, 48 e assim por diante. Esse grupo ficou conhecido, e nós os conhecemos depois no decorrer da história da igreja cristã, como os judaizantes. Na verdade, o que eles estavam fazendo, eles estavam confundindo aliança com salvação. Com isso, eles estavam distorcendo a base da salvação. Eles estavam dizendo que as pessoas precisavam fazer aquilo, como por exemplo a circuncisão, para serem salvos. E não era assim. A isto Paulo chamou em Gálatas 1 de outro evangelho, ou de um evangelho pregado de forma espúria, ou anátema, como ele assim se referiu. E nessa discussão, nesse impasse, eles então têm uma reunião dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Um dos que entram nessa discussão, por exemplo, é Pedro. E ele conta nesse concílio da sua experiência no caso de Cornélio, lá algum tempo antes, como já vimos numa lição anterior, quando ele viu que Deus aceita a todos o seu reino, judeus e gentios, sempre pela fé, sempre pela graça. E então, nós vamos naturalmente para o segundo bloco da lição. O primeiro tratou do problema e o segundo da solução. Depois que eles se reúnem, conversam sobre isso, dialogam, há um detalhe importante que a gente deve aqui aprender. Sempre que a igreja tem os seus problemas, ela deve orar, ela deve consultar a palavra de Deus e ela deve se reunir para discutir, para conversar de forma equilibrada sobre o assunto. Foi o que eles fizeram. E então, depois de conversarem das considerações do concílio,
levantou-se lá um indivíduo chamado Tiago, que era um dos apóstolos. Ele levanta-se e ele propõe que os gentios não precisariam se circuncidar, mas eles deveriam prestar atenção em 4 coisas que para eles eram importantes. Primeiro, abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Segundo, do sangue, comer carne com sangue, não é? Comer carne de sangue sufocado, ou carne sufocada de animais que morreram sufocados, e que o sangue não era drenado naturalmente, né? E abster-se da prostituição. Ele diz assim, olha, eles têm que aceitar Jesus e eles têm que evitar essas coisas. Claro que essas instruções foram dadas naquele contexto, naquele momento. Há gente que pensa assim, bem, se eu fizer só essas 4 coisas aqui, eu já estou salvo, que o evangelho é só isso. Não. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ter outras coisas, outros mandamentos, outras instruções da parte de Deus, outros ensinos que você deve obedecer e seguir. Mas nesse contexto aqui, eles foram muito claros para resolver o problema. Eles disseram, bom, você é salvo por Jesus, pela graça de Jesus, mas evite fazer estas 4 coisas que nós vamos listar aqui, que tem alguma ligação com o judaísmo, evite fazer isto. E a Bíblia diz que isto pareceu bem aos presentes e foi elaborada uma carta que deveria ser levada por Judas, não era o Judas Iscariotes, um outro Judas, e Silas, lá para a cidade de Antioquia. A reunião foi em Jerusalém e eles levaram esta carta, digamos, com as decisões do concílio para Jerusalém. E ao chegarem lá, essa carta foi lida para que a igreja entendesse esse assunto da base da salvação e resolvesse essa pendência que havia se um gentil que se convertesse devia antes se circuncidar, ser um judeu para depois ser um cristão. E eles disseram, não há necessidade disso. Ele pode ser um cristão de forma direta na sua relação com Deus, né? Isso solucionou o problema, embora muitos cristãos também não estavam maduros para aceitar tudo que a carta pregava, e nós vamos ver no decorrer da história do livro de Atos que muitas vezes se levantou de novo esta questão da base da salvação, como os gentios eram salvos, como eles deviam ser aceitos na igreja, né? Então, a gente pode terminar a lição dessa semana, que tratou do problema e da solução no Concílio de Jerusalém, com uma pergunta que o autor colocou muito bem na lição e que seria interessante discutir, porque às vezes numa unidade nós temos gente nova na igreja, a gente não entende bem isto, ou temos um visitante, seria interessante esclarecer. Então eu coloquei o seguinte, muitos hoje perguntam se as leis dietéticas da carta, por exemplo, não comer carne com sangue, né, ou carne de animal sufocado, as leis dietéticas da Carta de Jerusalém não têm mais valor. Eles dizem, olha, essas leis não têm mais valor. A pergunta é sim ou não? E a resposta é sim, por algumas razões. Primeira razão, sob a orientação do Espírito, os apóstolos estavam apenas reproduzindo o que Deus dissera em Levíticos 17 e 18, que não devia ter esse tipo de coisa, nem prostituição, nem comer carne com sangue. E, na verdade, eles repetiam alguma coisa lá do livro de Gênesis, capítulo 9, por exemplo, que também proibia esse tipo de comida. Então, essa lei dietética, ela precede o livro de Levítico, precede as leis conhecidas como leis de Moisés. Segundo, o que se recomendou era apenas o início da caminhada, é o que eu já lhes falei. Uma vez aceito, o gentil devia guardar os mandamentos de Deus universais, inclusive anteriores ao sistema mosaico, como, por exemplo, o sábado. Nós vamos encontrar os cristãos guardando o sábado no decorrer do período, não é? E terceiro argumento, dizendo que essas leis ainda têm vigor, é que Apocalipse 2, versos 14 e 20, repete a condenação à prostituição e à comida sacrificada aos ídolos. Então, perceba, é um bom assunto para você conversar com os seus alunos e tentar, digamos assim, responder a essa questão que hoje no mundo cristão, muita gente está dizendo, não, esse negócio ali de Atos, que eles falaram essa lei, era só local, não tinha mais importância. Embora fosse local, porque era a necessidade que eles tinham, essa lei não foi abolida, ela continua em vigor para nós ainda hoje como cristãos, acrescida de outras leis que Deus deu para o nosso bem-estar. Que Deus abençoe. A gente se encontra na semana que vem.